O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre radicais orgânicos na aula de hoje. Qual que é a ideia de um radical orgânico? A gente diz que um radical orgânico, olha aqui, ó, vou colocar a definiçãozinha oficial, depois vamos entendendo, ó, olha aqui, ó, é uma estrutura com valência livre. Ó, é uma estrutura com valência livre. O que isso quer dizer? Radical, vamos colocar assim, ó, tem ligação disponível. Eu continuo ainda não entendendo bem direito. Então vamos ver o seguinte, tá? Quando eu falo em radical, ele aparece nas cadeias ramificadas. Olha aqui, ó. Aparece, ou melhor, né? Um radical tem nas cadeias ramificadas. Olha aqui, ó. Tem nas cadeias ramificadas. Então, eu coloquei aqui para você, ó, 1, 2, 3 itenzinhos. E agora deixa eu te mostrar na prática. Deixa eu pegar essa estruturazinha aqui, ó, CH4. Essa estrutura é o hidrocarboneto mais simples de todos. Hidrocarboneto é o composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio. Observe que ele obedece à tetracovalência. Ou seja, cada carbono, olha aqui, ó, cada carboninho está fazendo 4 ligações. Tá de boa? Agora, eu vou pegar essa estrutura. Vamos lembrar, um carbono só. O carinha que eu coloquei aqui no quadro se chama metano. Metano. É só você lembrar da nossa última aula, MET, um carbono. Eu pego dessa estrutura aqui e tiro um hidrogênio. É isso que vai significar valência livre. Em vez de CH4, vai virar CH3. Com o tracinho aqui, ó, indicando que ele pode se ligar a uma cadeia carbônica, tornando aquela cadeia carbônica ramificada. Ele pode se ligar a uma cadeia carbônica, tornando aquela cadeia ramificada. Veja aqui embaixo, mais simples ainda, ó. Corta um hidrogênio, então, olha aqui, ó, carbono ligado a um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, olha lá, e a ligação livre aqui, para se ligar a uma cadeia carbônica ramificada. Olha um pouquinho aqui, ó. Veja, vamos imaginar isso daqui, ó, CH3, CH, CH2, CH3. Se eu observar este segundo carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, ele precisa que eu ligue mais alguma coisa aqui. Então, vamos imaginar que eu chego aqui, ó, e ligo essa estrutura aqui. Ó, imagine que eu ligue essa estrutura aqui.
essa estrutura que eu estou ligando na cadeia carbônica principal se chama radical. Porque separados os dois, não obedecem à tetracovalência, que são as 4 ligações feitas ao carbono. Eu pego essa estrutura aqui, olha bem, e esse composto vai se chamar metilbutano. Metil, por causa do radical que só tem um carbono. Eu já vou construir a nomenclatura desses compostos. Metil, um carbono, certo? Então é importante que em um radical orgânico, a gente sempre vai ter a terminação IU, seguindo aquela tabelinha tradicional, et, met, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Então, essa é a orientação do radical. É alguém que tem uma valência livre, uma ligação para ser feita a uma outra estrutura carbônica. Então, lembre, o radical vai terminar em IU. Então, eu vou relacionar aqui para você os radicais mais importantes. E aí vou te mostrar 2 tipos de exercícios que podem cair a respeito desta formulação de assunto, tá? Vamos lá então. Observe essa primeira estrutura que só tem um carbono. Essa estrutura que só tem um carbono se chama met mais IU. Então, esse radicalzinho aqui é denominado de metil. É o radical mais simples de todos. E diria para você, o mais importante também. É o radical orgânico que mais aparece nas questões de vestibulares. Veja o segundo. CH3, CH2. E a ligação livre. Tem 2 carbonos agora. Se tem 2 carbonos agora, ele vai ser denominado de etil. Et mais il. Radical etil. Vamos lá. Mais um exemplozinho, olha aqui, ó. CH3, CH2, CH2 e a ligação livre. 3 carbonos, certo? 3 carboninhos. Então, este radical aqui se chama propil. Propil. Só que cuidado. O propil também pode ser escrito assim, ó. CH3, CH3 e a ligaçãozinha aqui no meio. Perceba então que tem uma diferença entre os 2 propils. O primeiro propil, ligação livre na extremidade. O segundo propil, ligação livre bem aqui no meio. Olhe, por favor. Então, o primeiro radical, onde a ligação está na extremidade, se chama N-propil. Olha lá, N-propil. O que tem a ligação no meio,
o que tem a ligação no meio se chama isopropil, tá? Isopropil. Repito, N no final, iso no meio. Agora, a sequência de radical butil, a sequência de radicais butis tem 4. Vamos lá, opa, 4 radicais. 4. Vamos listá-los aqui, ó. CH3, CH2, CH2, CH2. E a ligação aqui na extremidade. Então, quando ela está colocada ali na extremidade, ela é chamada de N com 4. N-butil. N-butil. Olha um segundo exemplo. CH3, CH, CH2, CH3. Essa ligação, ela está colocada em um carbono secundário. Como ela está colocada em um carbono secundário, ela se chama sec-butil. Olha aqui, ó. Sec-butil, de carbono secundário. Terceira opção, CH3, ó, C para cima, CH3, CH3, e a ligação livre em um carbono terciário. Se ela está em um carbono terciário, a gente chama de terc-butil, olha aqui, ó, terc-butil ou terci-butil. Ela se chama de terc-butil ou terci-butil. Tá ok? E por último, dos butis, eu tenho isso daqui, ó. CH3, CH, aqui para baixo, CH3, CH2. Eu poderia ter tirado em qualquer uma dessas outras posições. Então, esse cara aqui é o chamado isobutil. Tá ok? Isobutil. Então, da família do but, com 4 carbonos, são esses 4 radicais que é importante que eu saiba trabalhar. Vou colocar alguns radicais que eu considero importantes aqui de forma complementar. Olha esse aqui, ó. CH2 dupla CH. E a ligação aqui. Esse é o radical denominado de vinil. Vinil. Daqueles discos de antigamente. Disco de vinil. Esse é o radical vinil. Olha esse outro aqui, ó. Falando agora um pouquinho do anel benzênico, do anel aromático, certo? Lembra que o anel benzênico ou aromático tem aquela insaturação especial. Se a ligação estiver direto no anel, ele é chamado de fenil. É um radicalzinho que cai bastante também. Ó, mas se não estiver ligado direto ao anel benzênico, veja, olha essa estrutura aqui, CH2. Cuidado para diferenciar bem esses dois radicais. Esse daqui é o radical benzil. Este daqui é o radical
benzil. Tudo bem? E eu ainda tenho um outro radicalzinho desta família aqui, que é o radical, ó, da família do anel aromático. Eu tenho CH3 aqui, e a ligação livre em uma das posições. A ligação livre em uma das posições vai indicar o toluil. 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 O toluil pode ser orto, meta e para. Mas isso a gente discute melhor em uma outra oportunidade. Agora, sabe o que eu queria que você visse? As duas possibilidades disso aqui cair no vestibular. Uma delas é ele colocar assim, ó, uma cadeia carbônica, ajuda aqui, ó, ele colocar uma cadeia carbônica deste jeitão aqui, ó, vamos me acompanhar, eu construo uma cadeia carbônica deste jeitão aqui, CH2CH3. Então esta é a primeira opção de questão. E aí ele pergunta assim, ó, quais são os radicais ligados ao carbono quaternário? Quais são os radicais ligados ao carbono terciário? Ou assim por diante. Neste caso aqui, eu defini esta estrutura aqui, que é o carbono terciário. Perdão, carbono quaternário. Então, eu lhe daria uma alternativa. Agora eu vou começar a olhar. O que está ligado para a esquerda tem um carbono. A gente denomina ele de metil. O que está ligado para cima tem 2 carbonos. Então, esta estrutura aqui é o etil. Para baixo é o radical, um radical aromático, que é definido como fenil. E para a minha direita, 3 carbonos, propil, que pode ser iso ou N. Como está na extremidade, esse cara aqui é o N-propil. Olha aqui, ó. Essa estruturazinha aqui é a estrutura do N-propil. A segunda opção é ele dizer assim para você: indique o nome. Olha aqui, ó. Indique o nome do composto formado pela união do N-propil com, por exemplo, o terc-butil. Terc-butil. Olha lá. Qual é o nome do composto formado pela união do N-propil com o terc-butil? Então, eu venho aqui e coloco N-propil, CH3, CH2, CH2. Ó, a ligação livre. Esse é o propil. Agora eu vou colocar o terc-butil. O terc-butil é esse, ó. CH3, CH3, CH3. Fiz a união de 2 radicais.
Agora eu sigo as regrinhas, não tenho obrigação de saber isso aqui ainda, tá? Mas eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no carbono 2, eu tenho 2 radicais de metil. Então, eu indico assim, ó. 2, 2, dimetil. Dimetil. Porque é 2 vezes o radical metil. Quantos carbonos tem na cadeia carbônica principal? 5. 2, 2 dimetil, 5 carbono. Pente, simples ligação AN, mais final o 2, 2 dimetil pentano. 2, 2 dimetil pentano. Então é esse tipo de questão que você vai encontrar na aula 5 de Química C. Um bom estudo para você e até a nossa próxima aula. O Ensino Médio Ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.